Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Hoje, quando queremos refletir nas palavras do Salmo 22, versículos 23 a 31, unidas com as outras leituras de hoje, destacando principalmente os dois últimos versículos da leitura do Salmo. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Salvador. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Que Deus esteja a nos abençoar. Amém. Queridos de Cristo Jesus, estamos no período da Quaresma. Período onde as leituras bíblicas nos encaminham para refletir sobre o sofrimento de Jesus, o que ele fez em nosso lugar. Mas Quaresma não é apenas tempo de sofrimento. Aliás, Quaresma não é tempo de sofrimento. Muito pelo contrário. Quaresma é tempo de alegria. Nós refletimos, ouvimos e vivemos. Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu em nosso lugar para perdoar todos os nossos pecados. Por isso que Quaresma também é tempo de testemunhar, de falar de Jesus, de anunciar a sua palavra. Os dois versículos que eu destaquei do Salmo fala sobre falar às gerações que virão, falar para as pessoas que não conhecem de Deus, a ponto de no versículo 31 o salmista concluir este salmo dizendo: os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. E os que ainda não nasceram, quando nascem, são crianças. Por isso nós devemos, desde o momento inicial da vida das nossas crianças, falar de Jesus e trazer ela à comunhão de Deus. No santo batismo, na palavra do Senhor, na escolinha bíblica que irá iniciar na próxima semana. Mas não adianta nada apenas falar de Jesus ou trazer para estar em comunhão com Jesus aqui na igreja, quando não se está em comunhão com Jesus no lar e no dia a dia. Nós ouvimos as palavras finais do Evangelho de hoje, que são muito importantes. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, parece que esse texto foi escrito ontem para nós. Alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Por isso, nós devemos falar de Jesus. Por isso devemos viver Jesus em todos os momentos da nossa vida. Desde o início, quando somos trazidos pelos nossos pais para o batismo e para a igreja, e depois quando nós podemos andar com as nossas próprias pernas, materialmente, fisicamente, independentemente e também espiritualmente. E com isso falar de Jesus. O hino que nós iniciamos o nosso culto, o grande, muito grande é o amor de Deus, tem nesse estribilho uma mensagem maravilhosa, e na terceira estrofe diz assim: eu não vou calar, para o mundo vou falar, Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Primeiro temos que analisar e refletir: a luz de Deus está presente em nossa vida? Nós estamos brilhando esta luz para outras pessoas?
a ponto de nós agirmos da seguinte maneira: eu não vou ficar quieto, eu vou falar do meu Salvador, eu vou falar de Jesus, eu vou testemunhar deste Deus que veio ao mundo e morreu na cruz para perdoar não um ou outro pecado, para perdoar somente os pecados que eu me lembro, não, para perdoar todos os nossos pecados, os meus, os seus e de toda a humanidade, das pessoas que existiram antes de Jesus, das que estavam na sua época e das que vieram depois, e também das que virão depois de nós, se Deus assim o permitir, que este mundo continue. Cristo morreu por todos, e todos devem saber disso. Nós não podemos falar para todos. Nós não conhecemos todas as pessoas do mundo, felizmente ou infelizmente. Mas nós devemos falar para aquelas que nós conhecemos. Nós devemos testemunhar para aquelas que Deus coloca em nosso caminho. Para os nossos jovens, os colegas de escola. Para nós adultos, os amigos do trabalho, os amigos do convívio. Para todos nós, nossos familiares. Falarmos do amor de Deus, não ficarmos quietos, não calarmos, não termos vergonha de Deus. Estas palavras do Evangelho são extremamente importantes para nós que vivemos nesta época de incredulidade e maldade. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Deus. Não fomos chamados para sermos juízes, ficarmos decidindo o que está certo e o que está errado, e nem fomos chamados para sermos defensores da Bíblia e de Deus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas, para falar de Jesus. E o exemplo de Pedro aqui nesse texto é maravilhoso. Primeiro Jesus pergunta para os discípulos: quem que o povo está dizendo que eu sou? E aí eles falam: uns dizem que é João Batista, outro Elias, outros dizem que é um dos profetas. E então Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro toma a frente dos discípulos e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. E então Jesus proíbe os discípulos de falar isso, de contar isso. Jesus está proibindo o testemunho? De maneira nenhuma. Jesus estava preparando o campo, estava preparando o coração dos discípulos, porque logo depois ele começa a ensinar claramente os discípulos: olha, o Filho do Homem, o Messias, o Salvador, ele vai ter que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. E então Pedro leva Jesus para um canto, mesmo Pedro, que deu aquele testemunho maravilhoso, e fala: Deus o livre disso acontecer. Imaginemos se isso não tivesse acontecido. Nós ainda estaríamos condenados em nossos pecados. Então Jesus diz para Pedro: arreda, Satanás, você está questionando como homem as coisas humanas e não deve questionar. Você tem que pensar, você tem que aceitar as palavras do Senhor, e é isso que vai acontecer. Eu, o Filho do Homem, o Messias, o Senhor, o Salvador, eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E é interessante que na nossa tradução aqui é dito: Jesus dizia isso com toda a clareza. Eles poderiam entender muito bem, mas talvez Pedro, aflorado no calor humano, não querendo ver o seu mestre sofrer, não querendo ver ele ser rejeitado,
ele tomou esta atitude. O que nos faz, muitas vezes, ter que refletir quantas vezes a nossa natureza humana não rejeita a palavra do Senhor. Não quer colocar outras coisas no caminho de Deus e questionar a Deus. Será que eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus? Será que é importante eu estar na igreja semanalmente e trazer meus filhos semanalmente na igreja? Eles têm tantas outras coisas melhores para fazer. E então ouvimos: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Este evangelho nos faz refletir como nós estamos testemunhando, como nós estamos falando para as gerações que estão vindo de Jesus, do Salvador. Eu lembro que mais ou menos 30 anos atrás, 40 anos atrás, a época de Quaresma era uma época, podemos dizer assim, um tanto quanto silenciosa, principalmente a Sexta-feira Santa. E nesta época, além do silêncio, nós não víamos muito testemunho. Não se falava o porquê da nossa vida cristã. E a época de Quaresma, ela é uma época que nós temos que nos alegrar com a palavra do Senhor. Nós temos que testemunhar que Jesus morreu para nos libertar. Na epístola nós ouvimos que Deus nos torna seus amigos. Veja, esta palavra é extremamente importante. E eu creio que todos nós gostamos de estar na companhia dos nossos amigos. Não é verdade? Quando eu tenho um amigo, eu quero estar do lado dele, eu quero estar em contato com ele. E então nós ouvimos na leitura do evangelho, da epístola, o apóstolo Paulo falando: Cristo nos tornou amigos de Deus. Cristo é o nosso melhor amigo. Ele fez o impossível para nos salvar. Ele nos perdoou. E então, voltamos aqui à leitura do Salmo e vemos: as pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar o que ele fez. Deus salvou o seu povo. Nós somos povo de Deus. Estamos falando isto? Estamos compartilhando com nossas crianças, com nossos jovens, com a nossa família, com nossos amigos? Deus nos salvou. Deus perdoou todos os nossos pecados, não há mais nada que precisamos fazer. Não tem como ajudarmos nisso. Não há como ajudar na salvação. Cristo já fez o que precisava lá na cruz. Mas nós continuamos aqui no Evangelho, como é dito, nesta época de incredulidade e maldade. E o que temos que fazer? Temos que falar: Deus salvou o seu povo. Para as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Para as pessoas que Deus nos brinda com a sua presença. Que coloca-nos por algum motivo e alguma razão no caminho desta pessoa. Talvez uma vez na vida. Talvez 30, 40, 50 anos. E eu tenho que falar: Deus salvou o seu povo, Deus nos salvou, Deus nos perdoou. Os avós têm que testemunhar isso para os netos. Têm que lembrar isso para os seus filhos. Pais e mães levarem isto de encontro ao coração dos seus filhos. Filhos testemunharem isso para os seus pais. Amigos e colegas
falarem isto, mostrarem todo o amor derramado por Deus em Cristo Jesus, que nos perdoa todos os nossos pecados, esta aliança que Deus fez conosco, onde nós temos Jesus como esta aliança, e temos ali no registro da leitura de Gênesis, Deus fazendo a aliança com Abraão. Ali naquele texto também é instituída a circuncisão para o povo de Deus do Antigo Testamento. E Cristo, quando vem a este mundo, ele também passa pela circuncisão. Desde menininho, com 8 dias de vida, Cristo já derrama o seu sangue na sua missão de nos perdoar, culminando na cruz do Calvário, onde perdoa. De novo, devemos lembrar todos os nossos pecados. É maravilhoso ter este Deus conosco. E aí nós chegamos no hino que nós cantamos antes deste momento de reflexão, o hino Meu Prazer, onde nós cantamos assim: em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Um hino curtinho, mas um hino que, quando refletimos nas suas palavras, nos dá um banho de conforto, nos dá um banho de alegria e, sobretudo, mostra a razão da nossa vida aqui neste mundo. Para te adorar foi que eu nasci. A nossa adoração é ao Deus verdadeiro. Mas a nossa adoração não é apenas aqui na casa do Senhor. A nossa adoração está quando nós vivemos porta fora da igreja uma vida cristã consagrada, uma vida ética, uma vida de arrependimento, não querendo mais ficar no pecado. Do 1º ao 10º mandamento, refletimos em cada um deles e dizemos: eu não quero transgredir a tua lei, Senhor, me perdoa quando assim o fiz e me dê forças para corrigir isso. E hoje, de maneira especial, queremos dizer, principalmente quando desprezamos a tua palavra, quando nos envergonhamos do Evangelho. E este envergonhar não é apenas falar: eu não vou falar que eu sou cristão aqui para não ser perseguido ou ridicularizado. Se envergonhar de Cristo é colocar outras prioridades à nossa vida cristã. Se envergonhar de Cristo é não falar de Jesus para a nossa família. É não fazer todo o esforço para que a nossa família esteja junta, consagrando o nome de Deus, nos fortalecendo. Sim, queridos em Cristo Jesus, nós devemos falar do amor de Deus. Devemos anunciar o Evangelho, porque somente o Evangelho pode converter. Somente Deus pode operar milagres nos corações. Ele fez isso conosco. Não fomos nós por nossa própria força ou razão. Não fomos nós que acordamos e dizemos: agora eu estou firme e vou seguir a Jesus. Não, foi a palavra dele que fez isso. Por isso nós devemos continuar testemunhando, lembrando que Jesus é o nosso amigo, que Jesus nos tornou amigos de Deus, que Jesus perdoou todos os nossos pecados. Por isso, Quaresma também é tempo de testemunhar, é tempo de falar o que Jesus fez, não ficar focando no que nós devemos fazer. Infelizmente, muitas pessoas querem seguir a Quaresma de uma outra maneira, mas Quaresma também é tempo de falar do Salvador. Aliás, todos os dias da nossa vida, todo o tempo da igreja, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, é dia de falar de Jesus. Os tempos litúrgicos são divididos para que nós reflitamos em cada momento da vida de Jesus, da história da igreja,
e aplicar isto para a nossa vida. Não são dias mais especiais do que outros. Todos os dias são especiais para nós, porque todos os dias podemos seguir o terceiro mandamento e santificá-los com a palavra. E tem dias que nós podemos santificar com mais facilidade, estando no culto. E outros dias surgem mais dificuldades, o nosso dia cheio, que quase não temos tempo de abrir a Bíblia, ou de dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração. Mas todos os dias são do Senhor, e assim devemos consagrá-los. Para concluir, leio novamente as palavras dos últimos versículos do Salmo do dia de hoje. As pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Nesta quaresma, vamos testemunhar. Deus em Cristo salvou todas as pessoas. Deus em Cristo perdoou todos os pecados. Por isso, precisamos crer neste Jesus. E só cremos nele através da ação do Espírito Santo, que age para nos dar a fé pelo batismo e pela palavra. Negar isto a qualquer pessoa que seja, é sim envergonhar do Evangelho. Por isso, vamos viver para falar do amor de Deus a todas as pessoas. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.